Nomenclatura é o seguinte: a gente tem uma séria tendência a fazer tudo na nossa vida igual a gente faz as pequenas coisas. Se você entrar numa entrevista de emprego comigo, muito provavelmente eu vou te perguntar: como que você usa a organização na sua vida? Como é que tá a sua cama agora, o seu guarda-roupa? Você é uma pessoa organizada no geral ou você é uma pessoa bagunceira? E assim, não quer dizer que você é ruim gestor de tráfego se você é bagunceiro, mas a tendência é que se você é organizado nas coisas da sua vida, você vai ser organizado nas coisas do seu trabalho também. Tá? Então, o seu gerenciador de anúncios, ele tem que ter uma organização. E como que a gente faz para ter uma organização no nosso gerenciador de anúncios e por que que ela é importante e por que que a organização ela tem o poder de fazer com que a gente leia melhor os nossos resultados? Eu costumo falar que nomenclatura, que é colocar os nomes certos nas coisas, dá ROI, faz com que os seus resultados melhorem. Por quê? Porque você consegue achar informações mais rapidamente, você consegue achar as informações de uma maneira mais organizada, e se você tem as coisas de uma maneira mais organizada na sua frente, você consegue ler os resultados mais rápido, extrair informações melhores. É a mesma coisa que se eu falar pra você, cara, se você falar pra mim assim, Pedro, eu preciso de uma fitinha organizadora. Cara, eu sei que na minha terceira gaveta qual que é o nome disso daqui? Do negócio aqui onde eu guardo as minhas coisas, na minha terceira gaveta, eu tenho todas as minhas paradinhas de organização. Então tá aqui, ó, um velcro para organizar os cabos. Se eu precisar, por exemplo, de, um mouse, cara, a minha última gaveta é onde eu vou encontrar as coisas, tipo um mouse. Então tá tudo organizado. Agora imagina que tá tudo isso daqui, todas essas coisas, elas estão dentro de um quartinho da bagunça. Se eu pedir uma coisa pra você, um mouse, se eu pedir pra você Caraca, o que caiu no chão? Caiu alguma coisa no chão. Se eu pedir pra você um mouse, uma fitinha organizadora, você vai demorar horas pra encontrar, você vai perder muito tempo. No tráfego pago é a mesma coisa, só que na maioria das vezes o que vão te pedir ou o que você vai querer achar pra você é uma determinada informação. Então, vou te dar um exemplo. Tô aqui no meu gerenciador de anúncios, tá? Você percebe que tem uma organização aqui nos nomes? Você percebe assim logo de cara que isso aqui não tá uma bagunça? Que tem um padrão aqui, que as coisas estão de uma maneira organizada aqui dentro? Eu consigo perceber. Se eu quero, por exemplo, ver todas as campanhas da segunda semana do gestor de tráfego, eu vou digitar aqui, ó, SGT2 e vou botar o filtro. Deu. Todas as campanhas da segunda semana do gestor de tráfego é um filtro de distância. Agora, se eu quero todas as campanhas de captação da segunda semana do gestor de tráfego, eu vou digitar aqui, ó, capta. E aí vão aparecer todas as campanhas de captação da segunda semana do gestor de tráfego. Aí é só eu colocar aqui o período inteiro de análise e eu vou conseguir ver quanto que eu gastei na segunda semana nas campanhas de captação da segunda semana do gestor de tráfego. Então, os filtros eles vão facilitar a sua vida para que você possa ler os resultados, para que você possa encontrar as informações de uma maneira mais rápida, tá? O que é importante você ter de nomenclatura? O importante é você ter o seu padrão. Só que você tem que desenvolver o seu padrão e ficar com ele para sempre. Porque senão as coisas ficam muito bagunçadas. Como que é o meu padrão de nomenclatura? Ele já mudou muito com o passar do tempo. Se você vê aulas antigas minhas, você vai ver que tem coisas que eu falava lá para você colocar nas suas campanhas que eu não falo mais. Por que que eu mudei? Porque o tráfego é essa constante evolução. Mas ao mudar o meu padrão de nomenclatura, eu volto nas minhas campanhas antigas e atualizo tudo. Para quê? Para estar tudo sempre no mesmo padrão, para as informações, para que eu consiga encontrar as coisas de maneira fácil a um filtro de distância, tá? Normalmente, então, na minha campanha, eu tenho colocado assim, ó. Começo a minha campanha com um objetivo. Então, se você olhar minhas campanhas, vai estar aqui, ó, conversão, tráfego, conversão, engajamento, conversão. Aqui, ó, eu começo com SGT2, que é a segunda semana do gestor de tráfego, que é um evento específico. Mas eu coloco normalmente o objetivo, coloco também o evento. Então, assim, quando eu digo o evento, se é a segunda semana do gestor de tráfego, se são as minhas aulas ao vivo, então eu posso só colocar aulas, posso só colocar aulas ao vivo. O que eu não posso fazer é numa campanha colocar aula ao vivo e em outra campanha eu colocar live.
aí cagou tudo, tá entendendo? Então, assim, você tem que ter um identificador do que é essa campanha. Então, vamos dizer que essa aqui é uma campanha de conversão para as minhas lives, e o padrão vai ser lives. Então, é uma campanha de conversão para as minhas lives, e aqui eu vou estar rodando o meu vídeo convite. Top. Se eu bato o olho nessa campanha aqui, eu sei o que ela é. Agora, vamos dizer que essa campanha aqui só tem dentro dela públicos frios. Então, eu posso colocar um Fzinho, uma tagzinha F, ou frios. Ou então uma tagzinha C de cold. Ou eu posso escrever cold. Então, você vai escolher o que você vai usar para fazer essa identificação. Às vezes, em algumas campanhas, eu coloco também somente conjuntos de anúncio num posicionamento. Então, vamos dizer que essa campanha aqui é só no Instagram. E eu tenho uma outra campanha que é só no Stories. Então, isso daqui vai no nome da campanha. Porque se eu tenho duas campanhas exatamente iguais, olha só, vamos dizer que eu tenho duas campanhas exatamente iguais, só que uma tá no Instagram e a outra tá só nos Stories. Se as duas têm esse nome aqui, eu não sei qual que é qual. Agora, se eu escrever aqui Insta, ou Instagram, ou IG, aí você escreve do jeito que você quiser, e na outra eu colocar Stories, tá tudo certo. Cara, outro dia eu entrei na conta de um cara e ele usava só uma letra para cada coisa. Era um C, era um L, aí no code aqui ele usava frio, para dizer que o posicionamento era Instagram ele usava I. Pra mim isso daqui não serve. Ele consegue dizer que isso aqui é a conversão das lives público frio do Instagram. Eu não consigo. O dele fica mais bonito que o meu, porque fica mais enxuto. Só que eu acho que isso daqui tem altas chances de gerar confusão. Tem gente que bota emoji no nome das campanhas. Então o cara quer dizer que é code, ele pega o emoji de um gelinho. Pra mim não serve. Eu acho que fica ruim, eu acho que complica. Quando você tenta puxar os dados para uma ferramenta externa, pode dar merda. Eu gosto de fazer assim, tá? E esse é o jeito que eu faço. Ah, Pedro, se eu quiser usar parênteses, velho, usa. Na minha opinião, fica a coisa mais feia do mundo. Mas cada um sabe o que faz. A questão é, você tem que se manter a sua nomenclatura. Então, isso daqui é a nomenclatura das campanhas. A gente também tem a nomenclatura dos conjuntos de anúncio, tá? Os conjuntos de anúncio, eles vão ter um número na frente, então eu vou colocar aqui, ó, XX, espaço, tracinho, espaço. Aqui eu boto posicionamento e depois eu boto o nome do público, tá? Então, o que é esse XX? É a ordem de criação dos públicos, também conhecido como fator de exclusão, tá? Aqui eu vou colocar o posicionamento. O que é o posicionamento? É se é automático, se é no feed, se é stories, se é reels, se é só no Instagram. Então, qual que é o posicionamento? E o nome do público é o nome do público. Se é o envolvimento Instagram 14 dias, ou se é o lookalike 1% dos cadastrados na live, ou se é um interesse específico. Aí aqui eu vou colocar o nome do meu público, tá? Esse fator de exclusão, a gente vai falar um pouco mais sobre ele nas aulas de hierarquia, tá? Mas por hora, se você não sabe o que é o fator de exclusão, tudo que eu preciso que você entenda é que ele é basicamente a ordem na qual a gente vai criar os nossos públicos. Então, o meu primeiro público vai ser o 00, feed, envolvimento, Instagram, 14 dias. Vamos dizer que esse daqui é o nosso primeiro público. O segundo conjunto de anúncios que eu vou criar vai ser o 01, feed, lista completa. O segundo vai ser o 02, feed, envolvimento, Instagram, 60 dias. O próximo vai ser o 03, e aí a gente vai criando eles dentro desse padrão de nomenclatura, tá? Lookalike, 1%, envolvimento. E aí você vai criar esse padrão de nomenclatura para os seus conjuntos de anúncio. Já os anúncios, o padrão deles é extremamente simples, tá? Nos anúncios, a gente sempre vai colocar, eu gosto sempre de fazer assim, de escrever AD, que é anúncio em inglês, aí eu boto o número do anúncio e aí eu boto o que é esse anúncio, tá? Então, é um nome que identifica
facilmente o anúncio. Então, por exemplo, vou fazer o AD01, convite de cabeça para baixo. Aí vou fazer o AD02, convite, convite melhor profissão. Então é um convite que eu falo que gestão de tráfego é a melhor profissão. Convite agora para as pessoas, convite falando de renda extra. Então são identificadores que eu, que estou olhando aqueles anúncios, tenho que saber o que é cada um desses anúncios, tá? E aí você vai fazer o seu padrão de nomenclatura para que você bata o olho e que você entenda o que está acontecendo, tá? Mas sempre colocando os números diferentes em cada anúncio, sempre colocando o nome bonitinho, para que quando você precise pesquisar alguma coisa, você não demore 5 horas, você consiga encontrar tudo muito rápido, tá bom? Então esse é o superpoder da nomenclatura, é você criar uma organização, criar um padrão, criar processos que vai fazer com que, se você tiver que delegar o seu tráfego um dia, vai ser muito mais fácil, que vai fazer você encontrar as informações com maior facilidade, vai fazer você ler os seus dados melhor, e se você consegue ler os seus dados melhor, você consegue otimizar suas campanhas melhor, e se você consegue otimizar suas campanhas melhor, você tem mais resultado, tá? Então, pense, desenvolva o seu padrão de nomenclatura, você pode usar exatamente igual o que eu uso, não tem problema, você pode desenvolver o seu, mas quando você escolher um, fica com ele, tá? Se resolver mudar, não tem problema também, é só ir lá e alterar o nome das campanhas, ou a partir de hoje todas as novas campanhas vão vir no novo padrão e tá tudo certo, tá bom? E aí, claro, pensa nisso, a nomenclatura ela tem que atender às suas necessidades, tá? Então vamos dizer que você faz campanhas para vários professores. Pô, talvez faça sentido cada campanha ter um nome do professor que está naquela campanha. Aí elas têm que atender às suas necessidades, os dados que você precisa buscar, as coisas que você precisa organizar, tá bom? Então, tamo junto e eu te vejo na nossa próxima aula.